Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui agora para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez a matéria de ciências, e a gente vai estar fazendo a síntese do conteúdo, tá bom? Transformações dos materiais. Veja bem, quero chamar a sua atenção porque essa é uma revisão aí para o teste, tá bom? Que, creio eu, vocês vão estar fazendo logo na sequência. Então, assim, é uma última oportunidade de você fixar alguns conceitos básicos sobre a transformação dos materiais. Veja bem, meus amados, o conteúdo está da página 188 até a página 210, tá bom? Esse aí é a página de todo o conteúdo, né? E esperamos aí que você possa estar observando com detalhes, né, todo esse conteúdo, acompanhando aí no seu livro, para que você possa compreender aonde queremos chegar com cada comentário. Veja bem, você pode não notar, mas as transformações dos materiais ocorrem em diversas situações do nosso dia a dia. Algumas delas são reversíveis, outras não. Há também aquelas que envolvem transformações de um material em outros materiais, ou até mesmo situações em que uma transformação pode voltar ao seu estágio original de como era antes de ter ocorrido a transformação. Então a gente vai lembrar agora, ou relembrar, alguns conceitos. Veja bem, transformações reversíveis. O que é uma transformação reversível? Veja bem, são todos aqueles tipos de transformações em que os materiais podem retornar ao seu estágio original. Entendeu? Nesse caso aí, a gente mostra aqui no livro mesmo de vocês um exemplo claro. Aqui tem o ferro sendo derretido, ou o ouro sendo derretido, tá? E despejado aí numa forma. Só para você saber, uma vez aquecido, alguns materiais mudam totalmente a sua forma. Ou eles ficam numa forma pastosa. Por exemplo, a pedra, uma pedra comum que a gente conhece da natureza, de fato. Uma vez superaquecida, tá, no interior da Terra, e sob forte pressão e umidade, ela derrete, ela vira uma substância pastosa que lembra justamente o ouro derretido, tá? Então o que acontece? Essa substância pastosa extremamente quente é a lava vulcânica. E quando ela refria, quando ela sofre resfriamento, a partir do momento que ela sai do cume da montanha e entra em contato com a temperatura ambiente, ela volta a esfriar, ela vai baixando a temperatura rapidamente. E aí o que acontece? Uma vez que ela esfria, ela volta ao seu estágio original. Que estágio original? O estágio de rochas, de quando estava lá no interior da Terra. Então nós chamamos esse tipo de transformação reversível. Por quê? Porque ela voltou à sua forma original. O ouro, quando é aquecido, ele derrete, ele fica semilíquido. E aí o que acontece? Quando ele esfria novamente dentro da forma, ele volta ao estágio de ouro novamente na forma sólida, como se fosse, endurece, digamos assim, tá? Popularmente falando. Então ele volta à forma que ele tinha antes de quando ele foi aquecido, tá bom? Então nós chamamos também isso aí de mudanças reversíveis. São reversíveis porque a situação se reverte, ou seja, ela volta ao seu estágio original, tá bom? A água ao congelar, tá bom? Ela de líquida ela passa para sólida, mas uma vez que ela novamente é aquecida, ela derrete, o gelo derrete e aí vira a água volta ao seu estágio original, que é de líquida novamente, tá? Então, sim, nós dizemos que são mudanças que são reversíveis, transformações reversíveis. Veja bem, transformações irreversíveis. Agora já a coisa se inverte um pouco. Veja bem, são aquelas em que os materiais não são capazes mais de retornar ao seu estágio original, ou seja, aquele estágio ou aquela forma que ela tinha antes de sofrer a transformação. Para esse caso aí, a gente vai mostrar aqui o ovo cozido, tá? Uma vez que o ovo está dentro da casca, tá bom? Antes do cozimento, ele tem a forma física líquida ou semilíquida, tá? O que acontece? Uma vez que o ovo sofre um aquecimento, ele vai enrijecer, e aí vai endurecer e vai ficar com essa forma praticamente sólida, totalmente sólida. E aí pronto, depois que ele chega a essa forma, ele não retorna mais à forma que ele tinha antes do aquecimento ou antes do cozimento, tá? E aí nós dizemos que essa daí é uma transformação irreversível. Uma vez que ele sofre o cozimento, ele não volta mais à sua forma original. Por exemplo, o feijão. O feijão tem a forma sólida, dura, durinha. Mas, uma vez que ele sofre um cozimento,
a sua polpa fica meio que esfarenta, tá? Fica uma massa, tá? E uma massa mais flexível, mais macia, tá? Uma vez que ele passa pelo cozimento, ele jamais vai retornar à forma que ele tinha antes de sofrer o aquecimento ou sofrer o cozimento, tá bom? Então nós dizemos que isso aí também é uma transformação irreversível, entendeu? Então assim, o arroz, quando ele cozinha, ele aumenta o seu volume e fica mais macio. E aí nós dizemos que também é uma transformação irreversível. Por quê? Porque mesmo depois que ele esfria, o arroz não volta mais a ficar naquele estágio sólido e durinho que ele tinha quando estava no estágio de semente, antes do cozimento. Então, todas essas aí são transformações que nós chamamos como irreversíveis. E no ambiente natural são inúmeras. Outras mudanças podem acontecer e transformações no ambiente natural que são do tipo irreversível. Muito bem. Uma transformação também pode ser física. Quando ela é uma transformação física, nós dizemos que os materiais mantêm suas propriedades, tá? Ou seja, toda a composição, tá, da sua parte química é mantida, tá bom? Não sofre alteração, mesmo após serem transformados. Aí talvez você diga assim, mas como assim? Você pega um papel, você pica ele em pedacinho bem pequenininho. Os pedacinhos, cada pedacinho daquele vai manter a mesma propriedade, a mesma composição, tá, de substâncias formadoras, de base, do papel original. Ele vai mudar apenas a aparência e o volume. Por quê? Porque ele vai ficar em pedacinhos, mas vai continuar sendo papel. Do mesmo jeito, você pode picar em pedacinhos bem pequenos, ele vai continuar sendo papel. Ele não vai deixar de ser papel. Então nós dizemos que essa daí é uma transformação física. Ela apenas mudou, talvez, o volume, mas talvez a aparência, mas a composição da substância que originalmente compõe o papel continuará sendo a mesma. Isso só para você saber a fécula de madeira, tá bom? Veja bem, meus queridos. Outro tipo de transformação também é a transformação química. No caso da transformação química, é um tantinho diferente dessas. Veja bem, forma novos materiais com propriedades diferentes. Tipo, a madeira, uma vez que é queimada a madeira, a lenha queima, o que vai resultar depois da queima? Apenas cinza. A cinza tem a mesma composição da madeira? Não. A cinza é um material totalmente diferente da madeira. Então assim, após a madeira sofrer a transformação com a queima, tá? Ela mudou a sua composição. E aí o que acontece? Ela mudou também, perdeu, digamos aí, as suas propriedades de madeira. O papel, uma vez incinerado, uma vez queimado, para você entender, ele também muda a composição. Ele não continua sendo papel, como no caso do papel picado. Ele vira cinza. E uma vez transformado em cinza, o papel não retorna mais à posição de papel, à situação de papel, e perde suas propriedades de papel. Tá? Então ele vira cinza. Um outro componente, uma outra substância, ou uma outra substância resultante que é totalmente diferente da sua forma original, tá bom? E suas propriedades não são mantidas. Nesse caso, a gente diz que é química, ou seja, sofreu incineração, é automaticamente considerada uma substância química, uma transformação química, porque ela perde propriedades com a queima, tá bom? Ou com a incineração, como você queira chamar. Veja bem, meus queridos, nós vamos passar para cá mudanças no estado físico. Algumas substâncias podem mudar seu estado físico. Nós vamos nos ater aqui à água, tá bom? Por quê? Porque não só a água, mas algumas substâncias que são semilíquidas passam pelas mesmas transformações, tá bom? E podem acontecer as mesmas, digamos assim, as mesmas coisas. Então a gente vai se especificar aqui na água. A água pode se apresentar em 3 estados físicos. O primeiro, sólido, líquido e gasoso. Aí você diz assim, como assim água no estado sólido? Uma vez que ela congela, ela fica sólida. Gasoso, uma vez que ela aquece, ela vira vapor de água. E na forma de vapor de água, ela é gasosa. Tá? E líquida é a sua forma original, tá bom? Forma líquida. Veja bem, queridos. No ambiente natural, ela sofre algumas transformações ou algumas variações de estado físico. Veja bem. Imagine você, aqui tem um esquema mostrando mais ou menos o que eu vou falar para você. Imagine você um copo de água, tá? O que acontece?
nessa situação aqui, a gente vai mostrar para você quantos estágios ou quantas mudanças de estado físico a água pode passar. Veja bem, começamos aqui com o gelo. Imagine o gelo nas geleiras. Imagine aí, para que você possa compreender. Tá? Nas regiões polares do planeta existe água congelada, só para você saber. E aí o que acontece? Imagine aí o sol aquecendo aquele gelo, os icebergs, tá? E eles derretendo. Então o gelo vai sofrer aí uma fusão. Ele vai